Fala moçada, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Leandro e hoje nós vamos para uma aula de teoria dos conjuntos, certo? Dentro de raciocínio lógico matemático é muito importante você conhecer a linguagem de conjuntos. Essa aula que nós vamos fazer hoje, a gente vai verificar todas as simbologias, porque existem alguns símbolos que são importantes você conhecer, saber que eles são muitas vezes quantificadores, muitas vezes eles são responsáveis por tornar o cálculo mais simples e a interpretação mais simples. Então fique ligado quando aparecem essas simbologias e saiba que você consegue escrever muitas vezes frases enormes utilizando 3, 4, até 5 símbolos desses apenas, tá certo? Então me acompanha aqui, vem comigo, vamos embora. Para a gente começar, vamos começar aqui, ó, com a linguagem simbólica. Tem aí no materialzinho, o prof passou para você já, tá aí no seu materialzinho, no seu PDF, você vai ver ali, ó, esse símbolo que é um E virado, ele existe algum. Ele será também quantificador dentro do nosso raciocínio lógico. Então, existe algum, é um quantificador. Se ele tiver com uma barrinha cortando, quer dizer que não existe um, não vai existir. É essa a ideia. E se ele tiver o E com uma exclamação do lado, existe apenas um. E existe diferença, prof, em usar esses dois símbolos? É claro que existe. Por exemplo, se eu chego aqui para vocês e pergunto, existe um aluno do sexo masculino me assistindo? Existe. E se eu fizer a pergunta, existe apenas um aluno do sexo masculino me assistindo? Aí, cara, é uma pergunta diferente. Se existe apenas um, eu tenho que conhecer todos os alunos. Então a gente tem que tomar cuidado sempre com esses detalhezinhos, perfeito? Agora, esse outro símbolo que parece um ângulo aqui, parece um ângulo, um A virado, ele significa todo e qualquer. Ele também é um quantificador lógico dentro do RLM, então fique ligado nele. Esse símbolo significa tal que. O tal que, ele é um finalizador dentro do raciocínio lógico. Sempre que a gente trabalha com conjuntos, tal que você está finalizando alguma coisa, você, eu estou escrevendo a minha frase, tal, cheguei à conclusão que tal que isso aconteça, então ele vai ser para você um finalizador da sua frase. Agora, esses símbolos aqui são velhos conhecidos nossos. Esses símbolos, você utiliza eles já desde que você estava lá no seu 7º ano, 8º ano, no estudo de matemática, quando você começou a trabalhar com equações e inequações. O maior, maior ou igual, menor, menor ou igual. Quando você fala maior ou igual, é inclusivo. Só maior é exclusivo. Menor ou igual é inclusivo. Só menor é exclusivo. Então você tem que tomar cuidado com esse detalhe. Se coloca o igual junto, ele inclui aquele extremo que eu estou trabalhando. Como assim, professor? Vamos fazer uma suposição. Vamos lá. X é menor do que 3. X é menor ou igual a 3. Se aqui eu estou colocando como menor do que 3, significa o quê? Quando eu coloco o 3 aqui, ó, eu só vou pegar valores que são menores do que ele. Quando eu coloco menor ou igual, significa que eu pego todos os menores, inclusive ele. Então fica ligado com esse detalhezinho. Depois o sinal de diferente também é um velho amigo de vocês. E o sinal de equivalente. Esse equivalente ou congruente, ele tem aqui 3 sinais, 3 risquinhos, que é para dizer que é mais do que igual, é tão igual quanto. E aí, esses símbolozinhos aqui, ó, que são importantes para a gente. Pertinência, não pertinência, continência e não continência, contém. Então, esses símbolos aqui, eles são importantes e já são mais novos para você. Você não trabalha com ele há tanto tempo quanto os outros. E união e intersecção. Para diferenciar, união você escreve com U. União se escreve com U. E você vai lembrar que o Inter é um time ruim, né? Inter é um time ruim. Tá sempre para baixo. Inter para baixo. Inter para baixo.
e repete isso quantas vezes você quiser, que isso vai nos ajudar também. Se lembrar que o Inter está sempre para baixo é muito bom, beleza? E vamos lá. Esses daqui, ó, são símbolos um pouco diferentes. Eles são utilizados para representar coisas maiores, os conjuntos. N é o conjunto dos números naturais. Ali dentro tem todos os números naturais que existem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal, infinitos. Depois eu tenho os inteiros. Aqui, ó, inteiros. Prof, mas por que o natural, beleza, com N. Mas por que inteiro é com I? É com Z, desculpa. Por que inteiro é com Z? Natural, gente, vem do inglês, naturals, escreve com N. Inteiro vem de uma palavra em alemão, Zahl, significa aquilo que pode ser contado. Por isso que a gente escreve com Z ele. Perfeito? Então aqui, cara, como você está trabalhando com os inteiros, o que são eles? São os números positivos, e os negativos e o zero. Todos não tem vírgula, tá bom? Então menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. E racionais. Aqui de novo, professor, racionais se escreve com R, o senhor colocou um Q. Racionais se escreve com R, eu coloquei um Q. Por quê? Porque vem de uma palavra em inglês. Uma palavra em inglês que se fala quotient, certo? Que significa quociente. Todo quociente é uma fração. Toda fração é uma razão. Toda razão é um número racional, tá certo? E agora aqui, ó, I de irracionais. Os nossos irracionais, eles vão ser os que não são racionais. Ó, que inusitado, eu não esperava isso. Mas qual que é a diferença, professor? Racional é todo número que pode ser escrito como fração, onde o numerador e o denominador são números inteiros. Os irracionais são os números que não podem ser escritos como fração de números inteiros. Essa que é a explicação para irracional. Os reais são todos esses outros conjuntos juntos. Ele é a reunião desses conjuntos aqui. E esse U aqui, ó, não confunda com U de união, ele também tem um risquinho aqui do lado, ele é o conjunto universo, é o conjunto dos conjuntos. Tudo que existe está dentro do conjunto universo, certo? Não esqueça disso, perfeito? Me acompanha, vamos para a próxima parte da aula. Conjuntos, definição. Aí no material o prof colocou a definição formal para você de conjuntos. E, cara, vamos simplificar? Tudo que é conjunto é aquilo que eu posso agrupar. Eles têm uma característica em comum. Conjunto é uma coleção. Então, por exemplo, quando você pega professor, eu gosto de colecionar carrinhos da Hot Wheels. Ótimo, perfeito. Você tem uma coleção de carrinhos da Hot Wheels. Esses carrinhos da Hot Wheels é a característica que eles têm em comum, certo? É uma coleção de carrinhos da Hot Wheels. Ah, prof, mas eu gosto muito de colecionar tazos, eu gosto de colecionar cartas. Tanto faz, não importa o que você gosta de colecionar. Se é uma coleção, é um conjunto. E os conjuntos, eles dividem tudo que a gente vive. Se você pegar, por exemplo, os dias da semana, como foi o que o professor colocou aqui, ó. Os dias da semana, eles são um tipo de conjunto, eles têm uma característica em comum, que é ser o dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu posso representar falando sobre o que eu tenho no meu conjunto, posso representar colocando entre chaves todos os elementos do meu conjunto, ou posso representar ainda esse conjunto utilizando um diagrama de balão, que a gente chama aí vulgarmente de diagrama de Venn, tá certo? E agora, eu quero que vocês entendam. Se eu posso agrupar, eu posso escrever sobre, você tem que descobrir alguns conjuntos junto comigo. Vem comigo, vamos embora. Exemplo. Primeiro exemplo que o prof tem aqui para vocês, vai trabalhar com um pouquinho de matemática. Vamos ver se vocês conseguem lembrar um pouquinho das operações e características dos números. Por exemplo, se o professor Leandro pegar aqui agora, colocar um conjunto B, com alguns elementos, 0, 2,
4, 6, 8, 10, 12. Esse conjunto que eu coloquei, ele tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos ali. Tudo bem, tá ótimo. Ele é um conjunto finito ou infinito? Esse aqui é um conjunto finito. Por que que esse conjunto ele é chamado de conjunto finito? Porque ele tem fim. Agora eu pergunto, qual que é a característica desse conjunto? A característica dele, ó, são números pares. Certo? São números pares. Qual outra característica? São positivos. E qual a outra característica que ele tem? Que está entre 0 e 12, inclusive. Como assim, professor? São números pares, positivos, maiores ou iguais a 0, vírgula, e menores ou iguais a 12. Pronto. Essa é a característica que eu tenho desse conjunto. Viu só? A gente consegue entender que esse nosso conjunto, ele vai seguir essa característica, esse conjunto ele vai seguir essa característica, ele vai seguir todas essas regrinhas. Vamos colocar um outro conjunto para ver o que vocês entendem dele. Conjunto C. Vamos colocar 3 pontinhos aqui. Menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, 5. Perfeito. Qual que é a característica desse conjunto? Ele é um conjunto finito ou infinito? Esse conjunto aqui, ó. Conjunto infinito. Quais outras características que nós temos aqui? Esse conjunto ele é formado somente por números ímpares. Então, a única coisa que eu preciso escrever sobre ele é que é o conjunto dos números ímpares, porque ele não teve início e não teve fim. Ele é infinito. Eu não preciso escrever mais nada do que isso. Se eu colocar esse conjunto D aqui para vocês, 2. O que é 2? 2 é um número natural. Esse conjunto, ele é finito. É o conjunto finito e unitário. Por que unitário? Porque ele só tem uma unidade dentro desse conjunto. Então, por isso que a gente chama ele de conjunto finito unitário. Agora, se você precisar escrever o que é esse conjunto, tem infinitas maneiras de você falar. Por exemplo, eu posso falar que é conjunto formado por 2, pelo número 2. Perfeito. Ótimo, acabou. Se eu quiser falar que é o conjunto formado pelo maior divisor comum de 6 e 8, posso escrever isso também. Então, esse cara aqui, ele pode ser escrito de infinitas maneiras. Assim como nos outros exemplos, eu poderia escrever de outras maneiras. Eu escrevi daquela maneira que eu passei aqui no quadro, porque eu achei que era mais fácil, a mais prática. E agora, para finalizar, ó, letra E. Primo, par, maior do que 2. Fala para mim, qual é o número primo que é par e é maior do que 2? Quantos que você conseguiu pensar agora, nesses 2 segundinhos? Sabe quantos que tem então aqui? Nenhum. Eu posso falar que aqui dentro não tem nada, que é assim, ou posso falar que aqui dentro é assim. Esse é o conjunto vazio. Conjunto vazio. Por que ele é o conjunto vazio? Porque dentro dele não temos nenhum elemento.
Senhoras e senhores, eu espero que tenha ficado claro para vocês essa primeira parte da aula, que vocês consigam resolver tudo que vocês precisam sobre essa parte lógica, essa parte de linguagem. Um beijo no coração, fiquem bem e tchau, tchau!